Olá, queridos alunos. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas com a aula de número 6. E vamos utilizar nesta aula um texto, na realidade um artigo, do professor Auxiliomar Silva Ugarte, intitulado Margens Míticas: a Amazônia no Imaginário Europeu do século XVI. Mas, claro, vamos falar rapidamente sobre o imaginário europeu no século XVI, em especial a Amazônia nesse imaginário, mas a ideia principal é extrair deste artigo as expedições que circularam na Amazônia, sobretudo no século XVI, tá certo? Então vamos lá. A Amazônia, ela acaba sendo integrada ao mundo europeu, né, como uma espécie de margem desse mundo. Havia uma expansão marítima e comercial europeia. Nesse processo, Colombo chega às Antilhas em 1492, né? E, claro, nesse processo todo, os espanhóis também vão marcar presença em outras áreas, principalmente nos Andes, né? Os Andes, na realidade, sobretudo nas regiões ali, Cusco e Quito, vão ser centros de irradiação de expedições para o Vale Amazônico, né? E é delas que nós vamos tratar. Mas é interessante já sublinhar uma coisa: os europeus chegam à região, né, com uma mentalidade carregada de elementos mítico-lendários que remontam até mesmo uma antiguidade clássica, né? Esses elementos míticos lendários, eles vão se perpetuando ao longo do tempo, se reforçam no mundo medieval e chegam até esse momento da expansão marítima e comercial europeia. Então, com seus conceitos, juízos e valores, esse novo mundo ele vai ser classificado pelos europeus. E certas imagens mentais vão ser produzidas sobre a Amazônia, sobretudo considerando esses elementos míticos lendários presentes no imaginário europeu, que vão inclusive gerar uma certa confusão entre realidade e não realidade sobre a Amazônia, né? Nós vamos também falar disso. De qualquer forma, é importante destacar já de imediato as expedições que se deslocaram para a Amazônia, sobretudo expedições espanholas no primeiro momento, né? Nós temos em 1500 duas expedições que vão circular pelo rio Amazonas, um pedaço dele no Baixo Amazonas, né? E que já vão entrar em contato com os povos indígenas, que é a expedição de Vicente Pinzón e a expedição de Diogo de Lepe, né? Primeiro a de Vicente Pinzón, que chega à região, observa a região, entra em contato com povos indígenas, captura alguns índios e leva para a Europa. Quando Diogo de Lepe vem e faz o mesmo percurso da expedição de Vicente Pinzón, ele é recebido pelos índios com flechas, né, de forma bélica, por conta do encontro anterior. Isso se deu mais ou menos entre fevereiro de 1500 para frente, não é? Veja só, a percepção inaugural sobre a Amazônia dessas duas expedições, de Pinzón e Lepe, é uma percepção onde se observa terras férteis e exuberância da natureza, o que já vai, né, alimentar o imaginário europeu em termos de terras férteis para plantação, agricultura e riquezas nessa exuberante natureza. Tanto é que Alonso Mercadillo, quando passa por aqui, pelo Rio Amazonas, agora não mais pelo Baixo Amazonas, mas vindo, né, do
do Alto Amazonas, o Alonso Mercadilho ele circula na região em 1538, então ele desce ali pelo rio Maranon, né, chega até a região onde hoje se encontra Tefé, né, a região do Médio Solimões, né, e o cronista da expedição dele, o Diogo Nunes, vai registrando também uma série de elementos que vai observando, tanto da natureza quanto também dos povos indígenas. Interessante sublinhar que os objetivos dessa expedição, olha só, os objetivos eles eram encontrar metais preciosos e terras férteis, né? Diogo Nunes relatou, né, aspectos dos povos indígenas e também da natureza da região, né? Isso em 1538. Agora veja, essa ideia de metais preciosos e outras riquezas na região, inclusive especiarias, né, que no caso depois vão ser denominadas de drogas do sertão, não vão alimentar o interesse dos espanhóis pela região. E Gonçalo Pizarro vai montar uma expedição em 1540, mas ela vai acontecer sobretudo em 1541, sobretudo na região do Rio Coca, onde se identificava uma especiaria, a canela, né? Então era a ideia de que existia um país da canela, ou seja, árvores de canela por tudo quanto é lado ali esperando serem exploradas. Então veja o imaginário europeu trabalhando, não é? E essa expedição é montada para atingir essa área. Quando Gonçalo Pizarro, em 1541, chega nessa região, observa que realmente existiam árvores de canela, dispersas, muito distantes, que tornava inviável a sua exploração. Com problemas de abastecimento, a fome, né, batendo a porta, ele delegou a Francisco Orellana o comando de uma tropa com o objetivo de buscar alimentos, né? E parte da expedição de Gonçalo Pizarro ficou lá no Rio Coca, aguardando essa tropa de Orellana retornar com alimentos. Mas Orellana nunca voltou. Ele desceu o rio Amazonas, né? E Carvajal foi registrando então aquilo que foi observando, né? Então é interessante destacar isso, porque a expedição de Orellana é basicamente uma subexpedição da expedição de Gonçalo Pizarro, né? E foram 9 meses de viagem, de dezembro de 1541 a agosto de 1542, né? Então, para Gonçalo Pizarro, nada de país das canelas, não é? E a expedição de Orellana, então, ela percorre todo o rio Amazonas. E um dos objetivos, aliás, 2 objetivos eram garantir a sobrevivência física dessa expedição, de todos que participavam nela, e preparar o caminho para a implantação colonial. Orellana ele foi recebido na região onde ficava a província de Aparia, em especial Aparia Maior. Lá trocou quinquilharias por alimentos, né? E seguiu. Poucas vezes parou novamente assim, né? Mas capturou alguns índios, né? Foi atacado de forma muito violenta por outros, e ali perto da região Tapajós acreditava que estava chegando muito perto das Amazonas, as mulheres guerreiras, né? Que fazia parte do imaginário europeu, né? O mito das Amazonas, né? A professora Maria Isilda Santos de Matos tem um artigo chamado Rio das Amazonas, Gênero e Crônicas de Viagem, que vai demonstrando como as Amazonas é uma construção do imaginário europeu e que remonta, né, a um mito lá na Ásia Menor e também na Grécia Antiga, sobre as mulheres guerreiras que vai se perpetuando ao longo do tempo e chega com esse imaginário que a gente falou no início do vídeo, né, aqui na região, confundindo, né, aspectos reais com ficção, produzido por imagens mentais produzidas pelos europeus, né? Então as Amazonas é fruto de uma construção do imaginário europeu, tá certo? Carvajal também descreve o que viu. Tanto Diogo Nunes quanto Carvajal e outros mais para frente
né, lá na expedição de Pedro Teixeira, já uma expedição portuguesa na Amazônia no século seguinte, né, você tem a Cunha também descrevendo alguma coisa acerca da região, coisas que nós vimos na aula anterior, quando tratamos, né, das tribos que viviam no rio Amazonas. Então não deixem de pensar no vídeo anterior também, tá? Em 1560 e 1561 nós vamos ter uma outra expedição, a de Urso Aguirre. E essa expedição ela foi criada no contexto específico, né? No Peru se instala o aparelho administrativo espanhol, né? Mas muitos espanhóis vão ficar insatisfeitos porque não haviam sido beneficiados ou incorporados nesse aparelho, ou então beneficiados com encomendas e repartimentos, ou seja, formas de atividades econômicas que poderiam gerar uma espécie de riqueza para cada um deles. Então, como válvula de escape, monta essa expedição, cria essa expectativa de que no Vale Amazônico essas riquezas estão presentes, né? E o imaginário europeu é alimentado por isso. A expedição ela é montada nesse contexto, ela ocorre, foi um fracasso, sangue, né, mortes nessa expedição de Urso Aguirre. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos que dizer uma coisa. As expedições em 1500, Vicente Pinzon, Diogo de Lepe, pelo Baixo Amazonas, e lá ficou mesmo, por lá ficaram, né? Chegaram só até ali. E do Alto Amazonas nós temos Alonso Mercadillo em 1538, Carvajal 1541-42, e que é a expedição de Orellana. O Carvajal ele é o cronista, né? E Pedro de Urso Aguirre em 1560 e 61. E sobre o imaginário europeu? Então, sobre o imaginário europeu nós temos a ideia das terras férteis, do país das canelas, né? Das Amazonas, né? Então vem esse imaginário europeu criando imagens sobre a Amazônia. E vai mais além, né? Teve uma expedição no final do século XVI comandada por um inglês, o Sir Walter Raleigh, né, que difundiu até um mito dos acéfalos, quer dizer, seres sem cabeça que tinham 2 olhos no tronco, a boca no tronco, né, os acéfalos. Então veja, o imaginário europeu no século XVI sobre a Amazônia. Tá? Eu queria agora, para finalizar, destacar um quadro aqui que vocês vão ver agora, né? Observem nesse quadro, né? É uma espécie de localização dos povos indígenas da Amazônia de acordo com o registro de Carvajal. Veja que as margens do rio Amazonas, essas margens são ocupadas de ponta a ponta. Dos relatos de Carvajal, uma batida numa tribo dava para escutar noutra de tanta gente que tinha, né? Quer dizer, de populações indígenas significativas, adensamentos populacionais significativos aqui na região, nas margens do rio Amazonas, né? Então esses relatos que são utilizados, e que nós vimos isso pelos arqueólogos para construir suas teorias também, e que são utilizados pelo povo numa perspectiva etno-histórica para traçar um panorama social, cultural dos povos indígenas na região, são importantíssimos para a gente entender um pouco desse passado indígena, né? Que foi destruído, desmantelado com a chegada dos europeus. Então, na próxima aula, continuamos a tratar dessas questões.